que dificilmente você acaba perdendo dinheiro investindo no mercado imobiliário para o corretor para poder ajudar, de fato, o seu investidor a tomar essa decisão firme. Produto, ele pode oferecer não só um produto, mas ele oferece uma cesta de serviço. E comparar, na verdade, a receita da locação como se fosse o dividendos que ele recebesse daí. Engenheiro civil formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, Alexandre Carola é um dos principais nomes da incorporação imobiliária em São Paulo. Com mais de 24 anos de experiência no setor, ele passou por grandes incorporadoras e hoje é sócio-diretor da Next Realty, empresa reconhecida por desenvolver empreendimentos boutique e inovadores em microterrenos nos melhores bairros da cidade de São Paulo. Casado e pai de 3 filhos, nascido em São Paulo, André Calil iniciou sua jornada como empreendedor aos 17 anos ao fundar uma gráfica, que no decorrer do tempo se tornou uma referência no mercado, celebrando 25 anos de atividade. Com uma paixão pelo mercado imobiliário, André é atualmente sócio de uma incorporadora especializada em atender investidores e está à frente da área comercial. Sua trajetória é marcada pela busca constante por inovações e soluções que agreguem valor aos seus negócios e ao mercado em que atua. Olá pessoal, boa noite a mais um Viva Listo Talks, aqui hoje direto da Investidores VC, nosso parceiro e grande investidor também aqui. A gente está junto aqui, então vocês podem entrar, sintam-se em casa, né? Hoje a gente está aqui com o André Calil e com o Alexandre Carola aqui da Next, incorporadora focada em imóveis de investimento. E assim, para quem é corretor, sócio de imobiliária que está assistindo a gente, prepara o bolso aí já, porque o assunto hoje é como ajudar você a multiplicar a sua comissão com ofertas de produtos e de investimentos imobiliários. E quebrar esse paradigma de que o investidor é algo muito qualificado, o cara que vem para esse mercado, e realmente a gente mostrar para vocês uma tendência de mercado e como você pode tirar proveito disso nos seus negócios. Eu sou Edu Menegatti, CEO e co-founder da Viva Listo, que é o principal ecossistema de negócios hoje para o mercado imobiliário, unindo tecnologia e serviços relativos à compra e venda e alocação de imóveis para que a imobiliária e o corretor ficam realmente focados naquilo que eles sabem fazer de melhor, que é atender o cliente e fechar negócio, entregando realmente a melhor experiência ali para o cliente final. Então está comigo aqui hoje o André Calil e o Alexandre Carola, que são sócios da Next Realty. Obrigado por aceitar o convite, por estar aqui com a gente. A Next é uma incorporadora especializada em empreendimentos voltados para investimento que dão grande retorno e segurança para o investidor. E vou passar a bola aqui para eles poderem se apresentar. André, Carola, fiquem à vontade, o microfone é de vocês. Obrigado por ter aceitado o convite. Muito bom, obrigado Edu, obrigado pelo convite. E antes de mais nada, aí, agradecer o pessoal que está com a gente. E a gente espera contribuir bastante aí com vocês, com informações, com insights aí do mercado imobiliário, opções de investimento. Vamos lá, vamos começar aqui, acho que tem bastante conversa aí pela frente. Legal. Parabéns, Edu, mais uma vez aí por mais um podcast. Acho que para todo corretor é essencial aí de sempre estar recebendo informações, enfim. Acho que essa troca de experiência aí vai ser muito rica, tanto para a gente quanto para o pessoal que está assistindo aí. Boa, legal. Vamos falar então primeiro, acho que é bacana a gente falar um pouquinho, dar um overview de uma tendência de mercado. A gente falar esse mercado que no Brasil é algo novo, né, e que segue uma macro tendência também de locação imobiliária. E até eu compartilhei alguns dados aqui, eu vi o Carol trouxe vários dados também para poder falar de mercado para vocês. Saiu uma pesquisa agora, a pesquisa do raio-x da FIP. Nos últimos 12 meses, a gente teve um número muito expressivo de compradores que são investidores. Um número muito legal, assim, que 36% das compras de imóveis no último ano, em 2024, foram para investidores. E desses investidores, 83% adquiriu esses imóveis para poder alugar, né, e ter a renda daquela locação e também o retorno do investimento. Então, assim, isso já demonstra uma grande tendência desse mercado. Como é que vocês, hoje, né, sócios de uma incorporadora que tem esse foco como desenvolvimento do produto de vocês, como vocês enxergam essas tendências e que outros dados vocês podem trazer? Acho que o Carola pode dizer muito bem, que trouxe vários dados para esse corretor, esse sócio imobiliário ou esse investidor que está assistindo a gente. Legal, Edu. A gente está até discutindo um pouquinho antes, né, do nosso bate-papo, que essa necessidade do mercado imobiliário, né, a venda, essa crescência aí
do dia a dia do mercado imobiliário, do investidor, seja o investidor, né, que está comprando com objetivo para alocar, seja um investidor ou o proprietário que compra ali com o intuito de morar e tal. O mercado imobiliário sempre foi uma excelente oportunidade ali de investimento, né? A gente sempre brinca, né? Os nossos avós sempre enchiam o saco, compra tijolo, porque é um bem seguro que sempre vai estar valorizando. Sempre gosto de frisar e falo muito para os corretores. Enfim, a gente trabalha também com bastante corretores de terreno. E depois, obviamente, aquele corretor que vai vender o nosso produto ativo, o produto final, e que dificilmente você acaba perdendo dinheiro, né, investindo no mercado imobiliário, porque historicamente falando, ele busca sempre uma valorização, né? Se você for comparar e pegar os principais dados ali, eu estava até comentando no começo do nosso bate-papo, em 2022 foram quase 1 milhão de casamentos, né, registrados no Brasil. Todo mundo que casa precisa do quê? De um imóvel. Quase 450 mil divórcios em 2022. Todo mundo que divorcia, o cara vai ter que buscar um imóvel para poder locar. Então, organicamente, você já tem uma demanda ali super caracterizada. E São Paulo representa hoje de 25% a 30% de toda a venda do Brasil. Então, isso fez com que, obviamente, a Next se tornasse uma incorporadora especialista nesse tipo de imóvel, né? Imóvel para investimento, justamente em função de identificar essa demanda. E aí entra um pouquinho a questão da tendência, buscando dentro do nosso perfil, né? Perfil de empresa, esses apartamentos compactos com foco de investimento. Bairros que muitas vezes você não tem tanta demanda, não tem tanta oferta por falta de terreno e, por outro lado, uma demanda enorme, porque são bairros extremamente desejados pelos investidores. Jardins, Itaim, Vila Nova, Higienópolis, que são os bairros que a Next hoje atua de uma maneira mais concentrada. E quando a Next optou por ter produtos, né, voltados para esse público, né, para alocação, para operação de short stay, o que levou vocês a tomar essa decisão de segmentar muito bem o produto de vocês? Porque segmentar e não atender outros públicos, que a gente vê muitas incorporadoras fazendo apartamentos, né, desde Minha Casa Minha Vida até apartamentos de alto padrão. E por que segmentar e por que esse nicho específico? Edu, assim, o mercado ele é muito cíclico, né? Muitos aí acompanharam o boom dos flats no final da década de 90, comecinho dos anos 2000, e daí veio aquela super bolha e tal. E lá em 2006, 2007 voltaram as unidades compactas, não flats, mas voltaram as unidades compactas. A partir daí, muitos incorporadores vieram com esse tipo de produto. A questão é que o que eu sempre falo para o corretor, até para o investidor que está comprando imóvel, ele tem que analisar muitas vezes não só o produto e não só o preço que ele está pagando, né? Ele tem que analisar o mercado, ele tem que analisar o que você tem de oferta na região, a sua concorrência, se você está no empreendimento que tem a característica e foi pensado para essa questão do short stay. Ou seja, é um conjunto de fatores que fazem com que o cara possa tomar essa decisão. Isso é papel fundamental do corretor, tá inserindo isso junto ao seu cliente. Não dá para você tomar simplesmente uma decisão pelo preço, né? Assim, são diversos fatores que está lá o corretor para poder ajudar, de fato, o seu investidor a tomar essa decisão firme. Tá, Carola, mas por que exatamente vocês resolveram a Next ir para o short stay? E ter empreendimentos voltados para esse segmento? Né? A gente sabe da carência hoteleira dentro da cidade de São Paulo. A gente fala que São Paulo é uma bolha. De fato, você sempre vai ter essa carência, seja pelo turismo, seja pela visita de os congressos, né? Que, por sua vez, necessitam ali de transferência dos funcionários. Enfim, isso carece da demanda hoteleira.
Quando você parte principalmente para esses bairros onde você não tem muitos terrenos, você acaba identificando ali que poucos lançamentos aconteceram nesse perfil de produto, né? Estúdios e um dormitório. E aí faz com que o mercado venha sempre a ter essa busca por esse empreendimento. Hoje em dia, as pessoas já estão acostumadas a falar em Airbnb, né? Booking e tal, que nada mais são ferramentas, né? Canais de comunicação para a divulgação de short stay. Então isso o brasileiro hoje já está acostumado, né? Em vez de ele ficar num hotel, muitas vezes ele tem ali a opção de uma opção um pouco menos custosa, vamos dizer assim, para estar na frente de um hotel, num apartamento residencial onde ele tem essa facilidade de se sentir em casa, né? Obviamente não muitas vezes com todos os serviços hoteleiros, mas ele está numa boa localização, ele está num produto novo. Enfim, tudo isso agregado gera com certeza um desejo desses hóspedes, vamos dizer assim. Então uma coisa interessante assim, né, que você começou a falar até de casamentos e tudo mais, há uma tendência, né, cada vez mais de um público também jovem, né, até citar um concorrente de vocês aqui, desculpa, mas o caso da própria Vitacom, né, que veio muito nessa onda. Tem pessoas que hoje não querem ter aquele vínculo de ficar tanto tempo num lugar, embora vocês estão muito voltados também para a questão da hotelaria e tudo mais. E quando a gente fala também do Airbnb, que abriu essa porta, né, querendo ou não existiam plataformas antigamente. Então a gente tinha ali o operador hoteleiro, né, uma Arcor da vida, etc., que ele era o capturador da demanda. Com plataformas como Booking, Airbnb, Trivago, Expedia. Poxa, isso daí abriu a porta para poder capturar a demanda e ter esses operadores. E a hora que a gente olha para o mercado, uma coisa muito interessante, quando começou ali o Airbnb, né, a gente via muito operador ali pequenininho, o cara que estava ali no bairro, morava ali, e tem muitos ainda fazendo isso. Mas hoje a gente vê uma onda também de profissionalização, né, dessa operação. Com certeza. De short stay, e que acho que nesse caso vocês também se destacam, né? Porque vocês também têm uma operadora própria, né? Exato. E entregar, vamos dizer, o pacote pronto para o investidor. Porque tem muito empreendimento que surge também que, beleza, eu estou vendendo estúdios aqui, você vai poder operar para Airbnb. Tá, mas quem que vai operar? Quem vai cuidar disso daí? E aí se torna um problema muitas vezes na mão do investidor, e no caso de vocês já saem ali com a operação montada, né, para o investidor. Perfeito. A gente fala que muitas vezes o investidor recebe uma batata quente na mão, né, e depois tem que pensar como ele vai decorar, como ele vai alugar, como ele vai gerir, como ele vai dar manutenção, né? Então, dentro do nosso modelo, tudo isso foi pensado. O investidor hoje, ele enxerga na Next um escritório de investimento, né? Não só uma incorporadora, mas como uma opção de investimento, onde ele tem ali a possibilidade, né, de contar com a gente em todas essas etapas. Ou seja, não só a entrega, mais uma vez, assim, a decoração, a gestão, a manutenção. O trabalho dele é verificar no final do mês se aquele imóvel gerou uma certa rentabilidade. Você falou, né, dessa necessidade. De fato, foi uma necessidade, porque a gente viu muitas empresas aí no mercado, né, que operavam short stay, que não aguentaram, foram embora. Hoje a Next, com mais de 600 unidades aí, entre unidades entregues em construção e em projetos em aprovação, a gente tinha essa cabeça mesmo de não estar dependendo exclusivamente de uma única empresa. E aí a gente de fato tomou a decisão de estar montando internamente, né? Estar montando essa estrutura dentro de casa para poder tomar conta desse investidor, desse ativo, dar suporte para o corretor também, que está lá muitas vezes, quando vai oferecer esse tipo de produto, ele pode oferecer não só um produto, mas ele oferece uma cesta de serviço. Isso dá uma baita tranquilidade para o cara que está comprando. Sim. Então, falando de tendência ainda, né? A gente tem uma tendência que a gente está falando de uma demanda orgânica, né? De pessoas que precisam de imóveis. A gente está falando de uma profissionalização também do processo de operação desse short stay, né? De produtos ali super nichados que já nascem para um público específico, de investimentos também como
como uma demanda grande, né? A gente fala também de pessoas que têm uma cultura diferente de vida, também vindo para esse mercado, que acaba trazendo ainda mais pessoas para essa operação, né? Mas na hora que a gente fala de economia, olhando para a economia, assim, né? Por exemplo, poxa, alta de juros. Selic alta prejudica o mercado imobiliário. A gente estava falando isso aí um pouquinho até antes de entrar aqui, né? Ela prejudica o mercado imobiliário. A gente tem que não generalizar as coisas, né? Entender exatamente, mas prejudica quem? E privilegia também a quem? Né? Lá na Vivalisto, por exemplo, a gente trabalha com operação e compra e venda de diversas imobiliárias, centenas de imobiliárias. A gente vê algo que acontece muito que é assim, poxa, Selic começa a subir, tendência de vendas cai, enquanto isso a curva de locação, demanda por locação, aumenta absurdamente, porque o problema habitacional, o problema da pessoa estar num lugar precisa ser resolvido. Perfeito. E essa não é que um mercado para, mas ele se movimenta para um outro lado. E como isso daí, questão de que é a expectativa, né, de alta de juros ainda esse ano, como isso daí interfere no caso de vocês, no final das contas, para a operação de compra e venda e de investimento imobiliário para locação? Eu acho que isso impacta mais na compra para quem vai morar, por exemplo, né? Porque no fim das contas a taxa de juros alta ela impacta, mas ao mesmo tempo é aquilo, se a pessoa pega e aplica isso no mercado financeiro, tá, CDI a 15%, né? O imóvel também tem sua valorização, né? E aí muitas vezes, e historicamente, o imóvel já demonstrou que ele é resistente à crise. Então, a valorização do imóvel, ela acompanha também esse crescimento de taxa de juros. Então, acho que impacta mais o imóvel de moradia. Agora, para investimento, continua sendo uma ótima opção, mesmo com a taxa de juros alta. Uhum. Porque a valorização do imóvel ela tende a ser maior até do que a própria taxa. Se você puxar qualquer gráfico histórico aí dos últimos 10 anos, a gente vai ver que o imóvel ele se comporta ali de forma linear, né? O mercado financeiro ele varia bastante, mesmo renda fixa aí, com taxa de juros, tudo. E o mercado imobiliário ele resiste a qualquer tipo de crise, de oscilação, e ele tem um crescimento, uma valorização mais linear. E mais alocação, né? Então, o exemplo que o André deu... A valorização do ativo e soma a rentabilidade do aluguel, né? Exatamente. Você soma a rentabilidade do aluguel ao valor do ativo ao longo do tempo, né? Até comecei dizendo isso. Dificilmente o imóvel ele deixa de valorizar ao longo de uma série, ao longo de um período, né? Então, quando você coloca na ponta do lápis um mais o outro, que é muitas vezes o que o investidor não faz, essa conta ele não coloca. Ele só está preocupado quanto vale o imóvel versus o que está rendendo de locação. Mas aquele imóvel ali, ele também tem a valorização, né? Aí acaba sendo... Se ele fosse comparar com uma ação, ele deveria estar pensando, na verdade, em comparar, na verdade, a receita da locação como se fosse os dividendos que ele recebesse daquela ação. E a valorização da ação, na verdade, com o ganho futuro dele. Seria a mesma coisa comparar isso daí com o imóvel, né? Precisa somar as duas, exatamente. As duas linhas. E né? com um grande diferencial, que foi o que o André falou, sem oscilação. Né? A gente vê o quão resiliente é o imóvel, mesmo em momentos de crise. Né? Seja uma crise no Brasil, uma crise mundial, enfim. O imóvel, de fato, é um bem resiliente. Sim. Sempre trazendo esse tipo de valorização e receita. Uma coisa interessante que eu estava vendo outro dia, assim, o déficit habitacional no Brasil ainda é gigante. Tudo bem que quando a gente fala de déficit, uma boa parte disso está alocado em imóvel mais popular. Mas a gente tem um déficit habitacional também, uma demanda, né? Você até comentou um número lá fora, eu gostaria que você falasse aqui da quantidade de unidades lançadas e vendidas o ano passado, porque era que a gente olha, outro dia eu estava vendo um número que assim, o déficit habitacional no Brasil, se todas as construtoras, ou seja, se toda a capacidade produtiva do Brasil, isso daí contando a capacidade de execução, sem contar a capacidade de recurso financeiro, ainda que isso é um grande problema que a gente tem no Brasil, para poder incentivar o mercado imobiliário, fosse construir para atender a demanda habitacional de hoje do Brasil, demoraria 20 anos para poder suprir a demanda habitacional do Brasil. 8 milhões de residências, sendo que São Paulo lança e vende nesse último
dessa última série histórica de 2024, foi a maior série histórica, né? Desde que o Secov começou a computar lá em 2001, se não me falha a memória, foram 100 mil unidades. Não é nada, né? 100 mil lançadas e 100 mil vendidas. 100 mil vendidas, né? Ou seja, o que lança, isso já vem acontecendo nos últimos 4, 5 anos, principalmente pós-pandemia, o que lança vende, né? De fato, você tem um déficit aí que vem se acumulando ano a ano. Sim. Né? Tudo bem que o déficit ele está bem concentrado nessa classe, nesse segmento econômico, né? Que, de fato, o Brasil tem essa dificuldade de produzir esse tipo de produto, né? Mas é um déficit, né? Que precisa ser superado em algum momento. E aí, até pegando uma carona, desculpa te interromper, mas até pegando uma carona naquela questão que a gente está falando da jornada, né? Que a Next cuida da jornada lá desde o investimento até a personalização e a gestão. Então, o que lança, vende. Mas não significa que tudo é bom produto para investimento. E aí, a nossa operadora, que é a Viva, que é a operadora de short stay, além de ajudar, apoiar nessa operação da gestão, da alocação do short stay e tudo, ela nos norteia do que a gente deve fazer, aonde a gente deve fazer. Então, a gente ali acumula uma série de dados super importantes de taxa de ocupação, média de área, para saber assim, aonde, que bairro, que rua eu devo fazer um lançamento que eu não vou ter... Porque tem muito bairro que é um bairro consolidado, mas não é um bairro bom para short stay. Sim. Né? Não preciso nem dar algum exemplo, não vou nem dar exemplos aqui, mas existe bairro que tem mais lançamento do que demanda de moradia. E aí a gente, com inteligência de dados, a gente consegue saber aonde existe ainda um déficit de moradia focado no short stay. Até porque não é porque tem terreno que significa que ali você pode subir um pouquinho prédio, faz sentido. Tem algumas regiões está saturado. Sim. Algumas regiões estão saturadas. Que é um pouquinho da sua pergunta. Onde está essa demanda, né? Um tempinho atrás. É justamente isso. Eu acho que essa é a inteligência, né? Obviamente, existem bairros excelentes, mas onde você tem ainda muita possibilidade de sair uma incorporação imobiliária. E aí vem muito aquela questão de análise e oferta-demanda. O nosso posicionamento, de fato, ele é muito estratégico, justamente porque a gente consegue identificar bairros supervalorizados, né, com um valor agregado em relação ao preço de metro quadrado, e onde dificilmente você vai achar terreno para incorporar. Que são as perguntas que a gente ouve todo dia, né, Carola? Não tem muito estúdio por aí? Tem. É exatamente isso. E alguns bairros tem muito estúdio. Por isso que a gente tem que saber exatamente aonde que é o bairro que deve se fazer o estúdio. E a notícia do dia 17 aqui, do Globo. São Paulo, o império da kitnet. Até chamando de kitnet, né? Já para poder deteriorar o negócio. Mais de 80% das vendas tem até 45 metros quadrados. Ou seja, a notícia acaba ao mesmo tempo que ela, na largada aqui na manchete, ela dá uma visão de que tem muita coisa. Depois, na hora que ela vai abrindo, ela coloca a quantidade do que foi vendido. Vai muito em conta do que o Carola está falando. Pô, o que lançou praticamente vendeu. Você tem uma demanda cada vez maior por imóveis de um tamanho menor também, porque não só as pessoas tendo morar também, mas você tem essa flexibilidade de uma unidade ela poder ser tanto uma moradia quanto uma operação, inclusive, Mas se eu não me engano, short Edu, stay. Essa matéria, pior ainda, pelo seguinte, parece que aí pegou até Minha Casa Minha Vida. Então, eu ia chegar nesse ponto. Então, Sim. assim, realmente é um número que é para acabar mesmo, porque Exato. pegou... Porque às vezes a pessoa, o investidor, o Carol, estava conversando com um cliente pouco antes de entrar aqui também, né? Ele estava falando, pô, São Paulo tá meio overpriced, tá caro, né? Porque daí você vai para imóveis de, tá lá, quase 30, tem imóveis de 30 mil reais um metro quadrado. Tem né? de 50. Muito mais. Tem Tem de 50. E assim, poxa, tá com preço, tá com uma bolha mesmo? É realmente essa a ideia? Ou que ele vai olhar também para um outro lugar, como você disse, não, mas ali em tal lugar tem por 9 mil, 10 mil reais um metro quadrado. Poxa, mas você está comprando o metro quadrado ou você vai pensar na rentabilidade, você vai ter pela locação? E tem potencial de valorização ainda nesses locais? Qual é a visão de vocês? Eu tenho minha visão de que tem, mas como eu volto a pergunta para você. Quantos terrenos tem disponíveis nos Jardins Itaim Vila Nova? Não tem. Não tem.
Responde boa parte já da questão. Né? Então, o que fizer, qualquer empreendimento que você colocar nesses bairros, a tendência é que você coloque ali o valor não que o valor que você quiser, porque o mercado é quem dita valor, mas a tendência é que a cada ano esse imóvel tende a valorizar cada vez mais. E a taxa de ocupação vai justificar isso, né? Exatamente. É isso que vai gerar a rentabilidade para o investidor. Sim. Entendeu? É claro que aí o pessoal às vezes pega também... É legal falar algumas coisas assim, né? Poxa, esse negócio já foi muito bom porque alguns anos atrás estava dando mais de 1%, 1,2% de retorno só no aluguel, sem contar a valorização do imóvel, né? Tá bom, mas hoje, ainda que não dê isso, mas ainda que dê 0,7%, 0,8%... Excelente investimento. Já é um excelente investimento, porque isso daí já é 50%, 60% a mais do que no long stay, né? Na longa duração. Sim. Sem contar que você não precisa ficar indo ali, poxa, o inquilino sai, você tem que ir lá fazer vistoria, tem que botar isso numa imobiliária para alugar de novo, né? Fazer reforma no imóvel, ver o piso que o cachorro raspou. Poxa, é um trabalhão, né, para aquele proprietário do imóvel, coisa que numa operação dessa ele não tem essa dor de cabeça. Né? Voltando em tendência, é uma modalidade que veio, todo mundo viu que gerava valor, né? E hoje, a maioria dos proprietários de estúdios em um dormitório preferem direcionar o seu imóvel para locação de curta, se comparado à locação de longa temporada. Então, é a tendência, né? Porque vai gerar mais valor. Sim. Eu dá muito trabalho, né? Porque tem gente que, de fato, quer operar e tal. Dá, mas a rentabilidade é muito maior. E aí entra um pouquinho, mais uma vez, essa questão de todo o serviço que o incorporador pode oferecer. Essa praticidade. E uma coisa interessante, a gente está falando aqui, né? Que acho que sempre vai ter aquele investidor, né? Tipo, da época dos nossos avós ali, que formava o patrimônio, tendo ali... A aposentadoria dele ia ser ali os 10, 15 unidades que ele ia ter para poder fazer a locação e viver daquilo o resto da vida. Formava aquele patrimônio e ele gosta ali, né? De ir na casa, ir no apartamento, né? Fazer todo aquele acompanhamento. Vai continuar tendo esse perfil de cliente. Mas o que eu acho mais legal desse modelo é que ele traz gente nova para esse mercado de investimento imobiliário que há pouco tempo atrás não estava. Não conhecia. Né? Não conhecia, não tinha acesso ou não queria, porque não queria essa dor de cabeça de ter que ficar cuidando de tudo isso, né? Então, quem que é hoje o perfil desse cliente, desse investidor da Next que está ali, que compra essas unidades? André Calil é um grande perfil. Conta um pouquinho, Calil. Então, é isso mesmo. Eu, antes de ser sócio da Next, eu era o investidor da Next, né? Então eu sou até suspeito a falar. Mas eu acho que assim, o perfil do investidor da Next é aquele investidor que quer diversificar. Né? Ele quer pegar uma parte do dinheiro e aplicar no tijolo, vamos dizer. E não necessariamente ele precisa ser um investidor qualificado. Né? Eu acho que isso aí está muito democratizado hoje. Acho que qualquer pessoa pode investir no mercado imobiliário. Mas o que a gente olha para a nossa carteira é isso. É o investidor que quer diversificar. Aí ele busca a Next para buscar isso, valorização e ter uma rentabilidade. Alguns investidores entram na fase inicial e saem, realizam lucro, e alguns carregam para ter renda mensal. Formar aquela aposentadoria, como a gente deu o exemplo aqui. Tem gente que liga para a gente e fala, renda. eu quero ter 20 estúdios. E aí eu vou estar tranquilo, vou ter uma renda. E cada um tem um objetivo, né? Mas é isso. E provavelmente não é aquele investidor que entraria naquele formato inicial de ter o aluguel, botar na imobiliária, alugar. É um outro investidor, muitas vezes, né? De qual? Desculpa, não entendi. Por exemplo, pensa naquele cara das 30, 40 anos atrás, que ele formava o patrimônio dele com 10 apartamentos para poder ter a renda dele, e ele fazia locação de longa temporada, tudo mais. Ele ia lá, fazia a vistoria, ele acompanhava, cobrava o boleto do aluguel, pagava o condomínio. É outro perfil. É um cara que não quer essa dor de cabeça, mas que tem um dinheiro, talvez na bolsa, em CDB, título do Tesouro. É um perfil do investidor que muitas vezes nem conhece o apartamento que ele comprou. Ele vai lá, faz um investimento, depois a gente faz a personalização, que é a mobília, deixar ele pronto para locação, e depois faz a locação.
Então tem investidor, né, Carola, que não conhece nenhum apartamento, nunca visitou depois de pronto. Sim. Mas o que ele compra muitas vezes é, obviamente, localização, ele conhece o bairro, né? E, obviamente, a confiança na incorporadora. Só voltando um pouquinho no que você falou, você sabe que hoje em dia o perfil dessa pessoa que já tem uma certa idade e tal, que estava acostumado ali a fazer a locação tradicional, vamos chamar assim, ele está no momento de dar um upgrade na carteira dele. Então ele tinha aquele imóvel, aquele apartamento antigo, ele consegue enxergar que se ele vender o apartamento de 100, 200, 300 metros, ele consegue comprar 2, 3, 4, 5 estúdios. A gente tem visto muito isso. É o cara que está comprando, está revitalizando a carteira dele naquele imóvel antigo, vendendo e fazendo receita para poder comprar imóveis atualizados. Ele atualiza a carteira dele. Em valor absoluto, assim, o número é muito maior. A hora que você sai de um apartamento antigo, IPTU alto, condomínio alto, e vai para imóvel, para locação short stay, chega às vezes a dobrar o valor do aluguel. Historicamente falando, assim, um apartamento de 100 metros vai render metade do que 3,33 metros. Né? Por quê? Porque os números mostram isso. Sim. Quanto menor, maior o valor do metro quadrado em locação. Sem contar o risco, né, que vai ficar... Você diversifica o pulveriza risco, mais, sem né? contar que você sazonalidade consegue do tempo que distribuir. o imóvel fica parado, muitas vezes sem alugar, você tem que ficar ali pagando... Deixa de ter a renda e ainda você passa a ter um custo, que é um condomínio, IPTU, tem que ficar pagando a manutenção daquele imóvel, né? É isso aí. Bom, o legal então que estão dizendo é que, na verdade, o perfil do investidor hoje em dia para esse tipo de operação pode ser qualquer pessoa que queira investir no mercado imobiliário, ter um produto, um ativo seguro e com potencial de rentabilização e ainda gerando uma renda. Né? Ele não precisa estar disponível para ficar indo fazer locação. Então, qualquer pessoa hoje que tem um investimento pode se tornar um investidor imobiliário. Hoje ele tem essa facilidade, né, de ter comodidade de encontrar, principalmente na Next, todos esses fatores que lhe dão aí a segurança de estar investindo num produto nosso, entendeu? Com certeza. Pô, a gente está falando de algumas vantagens já que tem nesse modelo, né? Como essa questão da tranquilidade, da facilidade, como se ele estivesse entrando num escritório de investimento, ele está podendo investir numa unidade puramente por investimento, sem se preocupar ali com toda a dor de cabeça que você pode ter quando você vai para um ativo fixo realmente, né? Quais outras vantagens assim, que vocês podem dizer que esse investidor que está vindo para o mercado pode ter, e até para os corretores imobiliários que estão aqui poder entender um pouquinho mais que pode ser ofertado para o cliente, isso como argumento de venda, né? Eu acho que fala um pouquinho, depois você complementa. Eu acho que ter esse apoio, né, do incorporador junto ao corretor para poder explicar tudo isso, porque de fato ele dificilmente acha, né, uma empresa que faça que possa oferecer todos esses serviços, não só a compra, não só a venda, na verdade, mas a decoração, a locação, a gestão. Isso dá uma segurança tremenda, né, para quem está comprando. No caso, a Next, nós fazemos também a operação condominial, e era uma das coisas que a gente estava conversando antes, né? O condomínio que nasce, o condomínio que quer ser direcionado para a operação short stay, ele tem que nascer pensado para isso. Né? Então, tudo isso é o que faz o empreendimento ser diferente. É ter a vantagem daquele empreendimento já ter nascido com essa característica. Os nossos prédios, só falando um pouquinho de tecnologia, mas são prédios autônomos. Então, são prédios com 50, 60, 70, 80 unidades, com portaria remota, vigilância 24 horas, monitoramento no prédio inteiro, acessos aos apartamentos todos com fechadura eletrônica, facial, armários inteligentes. Você não tem porteiro, então você tem que ter alguém para poder receber correspondência. Tem lá o locker inteligente que recebe para você e avisa que você recebeu correspondência.
toda a comunicação é feita via WhatsApp, ou seja, tem que ter essas características, porque não dá para você pegar um prédio e da noite para o dia falar, esse prédio aqui agora vai virar short stay, entendeu? Uhum. Então, acho que fora tudo isso, como diferencial, né, fora o produto, tudo que o Carola falou, eu acho que a proximidade com os sócios, né, porque na Next são sócios que atuam ali de perto. Então, tem essa proximidade, a gente apoia, a gente está junto, precisa participar de reunião, a gente participa de reunião, a gente é muito atuante na sociedade. Legal. Você está comentando alguns diferenciais da Next ali, né? Que é importante realmente frisar, porque não basta um empreendimento, o cara falar que é um incorporador, no caso, né? Aqui você vai poder operar Airbnb, né? Vai poder operar short stay. Só que se não tiver o prédio preparado para isso também, ele vai ficar, né? Um investidor que comprar Capenga. com um elefante branco com uma bucha na mão, porque daí ele vai ter que operar e se virar sozinho, com essa falta de estrutura, porque empresas como a Viva, por exemplo, que são operadores profissionais, não vão pegar essa bucha na mão para poder operar um empreendimento que não está preparado para isso, né? Até porque o hóspede ele quer uma experiência de hospedagem, né? Como se fosse no hotel. Diferente quando a gente... Lembra quando antigamente a gente ia pra praia, pegava um aluguel temporada, chegava lá, tava faltando luz, não tinha cheiro de mofo, ele não quer esse tipo de... Aí eles penalizam ali na avaliação e acabou, né? Acabou a vida na plataforma. Então isso é um diferencial importante na hora de escolher realmente um empreendimento para poder comprar, né? Qualquer empreendimento que você vai comprar que realmente vai ter essa facilidade, isso vai impactar depois até na liquidez. Com certeza. Mas assim, com relação à vantagem para o investidor, pensa assim, poxa, qual a vantagem de uma pessoa que hoje não está nesse mercado? A gente já falou de várias, eu sei, assim, mas até questões que, por criatividade, assim, ele poderia pensar, né? Sei lá, questões tributárias, tem alguma coisa que pode ser positivo para ele, em vez de ele pegar, vamos pensar assim, um vendedor. Acabei de vender um imóvel, vendi lá um apartamento que eu tinha, botei 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões de reais no bolso, eu vou fazer alguma coisa com esse dinheiro. Posso colocar no CDB, no Tesouro Direto ou no escritório de investimento. Qual que é a vantagem de eu pegar uma parte desse dinheiro e trazer para o mundo físico real do investimento imobiliário, por exemplo, com a Next voltado para short stay? Tributariamente falando, assim, quando você vende o imóvel, o lucro sobre a venda, né? Obviamente que tem alguns outros fatores, tempo que você tem esse imóvel em carteira, mas em linhas gerais você tem o lucro imobiliário para ser pago, né? A vantagem de você vender um imóvel e dentro do prazo de 6 meses tá adquirindo outro imóvel, né, com esse mesmo montante, vamos dizer assim, seja 1, 2, 3, 4, 5, é você não pagar o lucro imobiliário, né? Já é uma grande vantagem para quem tem de fato na cabeça, tá? É aquele exemplo do apartamento. O cara vendeu um apartamento antigo por 2 milhões de reais e pegou esses mesmos 2 milhões de reais, revitalizou a carteira dele e comprou 10 estúdios, né? Se ele comprar dentro dos 6 meses, ele não paga o lucro imobiliário. É uma grande vantagem, né? Outro diferencial, falando em short stay, é a questão da rentabilidade. Historicamente falando, você tem uma maior rentabilidade locando o seu imóvel nessa modalidade se comparado à locação tradicional. E uma outra vantagem, a gente já comentou aqui, mas assim, é ter esta comodidade, né? E encontrar em uma empresa esse suporte dessa gestão. Porque, mais uma vez, não é uma gestão fácil de se fazer, né? Tem que ter uma empresa especializada, o prédio tem que nascer pensando nisso. Ou seja, isso dá uma segurança maior para o cara que está comprando. Uhum. Você está falando do lucro imobiliário, né? Então, vamos supor ali, eu consigo, se eu sair e for colocar esse investimento, por exemplo, num CDB, que às vezes um bom CDB ali vai me pagar alguns 120, 130 de um CDI, mas me cobrando uma carência, com o imóvel já não tem essa carência, né? E eu ainda saio ali com aquela economia dos
sei lá, desses 15% de lucro imobiliário. Se eu comprei, então, esse imóvel por R$500 mil lá atrás, eu estou vendendo ele agora por R$2 milhões, eu vou pagar 15% sobre R$1,5 milhão. Né? Isso daí já é um baita de um ganho. Né? Com certeza. E no dia seguinte já passa a ter rendimentos também com relação à locação. Cara, eu pensei assim, fazer uma conta rápida do que seria um retorno de investimento também desse investimento imobiliário. Até porque normalmente as pessoas acabam fazendo aquela conta. O primo rico foi culpado disso, né? Hoje ele compra um monte de imóvel, mas lá atrás ele ficava fazendo a conta. Poxa, o aluguel ali vai. O 0,5% que você está pagando o valor do ativo, se você colocar na bolsa, você vai render muito mais. Não é só isso, né? Então, qual seria uma conta legal para o investidor que tá comprando, né? Para o corretor que está ouvindo a gente, né? Imobiliária, poder fazer essa conta para poder mostrar que é algo que é muito mais vantajoso do que puramente o percentual que vai vir sobre o valor que você comprou aquele imóvel. Mais uma vez, né? Eu acho que são vários fatores que influenciam na questão da rentabilidade. Primeiro, é o que a gente sempre gosta de frisar. Busque imóveis onde você não tenha tanta concorrência. Porque por mais barato que você pague o imóvel, você vai ter dificuldade na locação e vai ter dificuldade numa revenda. Né? Então, estude bem a questão de mercado. Oferta-demanda. Se você pegar um imóvel, estou falando um imóvel de 25, 30 metros quadrados, né? E colocá-lo numa operação de short stay, entrando numa data zero, que a gente chama, que é lá no início da incorporação e tudo mais, no nosso caso até antes, porque a gente trabalha muito via SCP, com certeza esse imóvel vai gerar de 0,8% a 1% para você, tranquilamente. Pelo que você investiu, obviamente, lá na entrada. Quanto mais próximo da entrega, menor essa rentabilidade. Agregado a isso, a questão da valorização do imóvel. Então, historicamente falando, aí, nos nossos casos, né, a gente entregou já 6 empreendimentos. Nenhum empreendimento, em menos de 3 anos, o cara não conseguiu dobrar o imóvel, o valor do imóvel. Na média, 30 ao ano. Taxa de retorno, 30% ao ano. Mais uma vez. Fiz uma conta errada esses dias para um cliente. Eu fiz a conta de 15% a 20% ao ano. Então, não, mas é realista. Mas eu acho que é uma conta realista. Você não está conservador no final das contas. É uma conta realista. A questão é que quando você, volta a frisar, mercado, oferta, demanda, né? A tendência de valorização nos bairros onde você não vai ter tanta oferta é muito maior do que em bairros ofertados, concorda? Sim. Porque você tem muito mais concorrência. Então, pegando todo esse histórico, Vila Nova Conceição e Jardins, que foram os prédios que nós entregamos, nenhum investidor que comprou na data zero, lá atrás, e segurou o imóvel até a entrega, 36 meses, menos que dobrou o valor do imóvel. Porque também o bairro acompanhou puxou isso. Muito, né? Puxou muito. Agora, eu não sei se dá para falar o mesmo em bairros onde você tenha uma oferta relativamente grande, entendeu? Uhum. Sim, e é uma coisa legal disso que você comentou, é que assim, fazendo uma conta simples, né? A gente está falando, vamos ser conservador aqui. Não, você consegue fazer a conta do 1%, que é mais fácil. Ou ainda que seja 0,8% ao mês de renda que vai entrar ali livre de retorno daquele investimento. Então, se eu tenho um imóvel de R$1 milhão, você está me dizendo que a gente vai ter ali por mês ali na casa de R$8 mil de renda entrando no bolso, né? Fora a valorização desse ativo. Então, se a gente está falando de... Se for entre 20% e 25%, o cara dobrar em 3 a 4 anos, ele vai ter ali aproximadamente... Está falando então de mais de 2% de receita, de rentabilidade. Se você juntar valorização mais locação, sim. 2,5% de rentabilidade. Poxa, onde você consegue isso num mercado de investimento com a segurança que o produto imobiliário tem, né? Você tem a matrícula na tua mão ali, né? Você está na bolsa de valores, por exemplo, ou ainda que você
sei lá, está num fundo de FDIC comprando recebíveis, se você não sabe a inadimplência daquilo, o que pode acontecer, né? Foi o que vocês falaram, o mercado imobiliário ele é muito resiliente a crises, né? E quando tem crise ele se movimenta, e essa movimentação ainda gera mais valor para o mercado imobiliário. E aí até vou puxar uma pergunta aqui do Beto Oliveira aqui, que está no chat, que ele fala assim, e quando comparado com os fundos imobiliários? Qual a diferença para a pessoa colocar? Poderia colocar num fundo imobiliário, poderia colocar direto numa unidade que ele vai adquirir ali junto com vocês? Basicamente, eu falo... Não, manda bala. Te cortar aqui. Não. Mas, historicamente, o imóvel valoriza muito mais do que a cota do fundo imobiliário. Por um lado, você pode ter uma liquidez maior numa cota, mas a valorização ao longo dos anos não bate o imóvel físico. Eu sou investidor de FII. Trabalho há 24 anos no mercado imobiliário. Nunca ganhei dinheiro se comparado ao... O FII nunca bateu imóvel. Nunca. Justamente pela valorização. Eu acho que isso é o grande diferencial. Você e não até consegue... os que têm dividendos também. Mas somando dividendos, somando tudo. Isso aí. Vivo brigando com a minha gerente de banco. Você não tem a valorização como o imóvel, tijolo, tem se comparado ao FII. Agora, tem a vantagem. O cara quer ter um papel mais líquido, de fato ele vai para o FII. Mas você pode escolher também, né? Coisa que no FII você não está escolhendo onde você está alocando, né? Sim. Exato. Obviamente que dentro do FII você tem a carteira, né? De você confia no gestor. Você confia no gestor. Você está confiando no gestor, né? A opção de você comprar um imóvel físico, você ali pode avaliar diversas características, né? Que vão te levar à decisão de compra. Sim. O produto também está no teu nome, né? Também. Você tem a propriedade daquilo, né? Você não está dependendo só do fundo dar um problema, algum investimento deles, prejudicar todo o resto do fundo. Aquilo pode servir de moeda de troca para um outro negócio. Né? Então, assim, vantagens... Você pode usar aquilo também, né? Tem muitos compradores acho que usam, né? Essa pessoa... tem bastante. Poxa, o pessoal do agro, por exemplo, que vira e mexe, vem para São Paulo, compra uma unidade e ele tem aquela unidade para ele poder usar também. Isso é possível, né? O bom do short stay acontece muito. A pessoa vem para São Paulo esporadicamente e aí você consegue bloquear. Naquela semana eu vou estar em São Paulo. Você bloqueia, não aluga, usa e a hora que você vai embora, você coloca para alocar de novo e está tudo certo. Você bloqueia a sua agenda e então é isso mesmo. Já ganha uma hospedagem ali. Obviamente que você não vai ter o retorno do aluguel, mas você já tem a opção de... É bem versátil, né? E o investidor fica feliz da vida, porque ele comprou um imóvel com o objetivo de utilizá-lo num primeiro momento, porque ele mora fora e quer ter uma base em São Paulo. E quando ele não está aqui, ele gera receita no imóvel. A Next, diria para você que acho que 30% dos investidores que compraram ao longo desses 11 empreendimentos tem essa característica. Muita gente fora. E aproveitando essa questão que você está falando de gente de fora, o pessoal que vem para estadia, principalmente para o short stay, né? Esses produtos são muito específicos, então, realmente, né? Não é um produto tão genérico. O que você diria que é uma diferença também hoje que vocês têm como diferença dentro dos empreendimentos, do produto hoje da Next em relação até a muitos outros produtos do mercado, de quem não é especialista em fazer esse tipo de produto? Quer falar um pouquinho? Pode falar. Manda bala. É que eu tô falando demais. Tá bom, tá indo bem. A Carola tá indo bem. Manda bala, Carola. Vai lá. Fica empolgado. É isso aí, se empolga aí. Fala dos diferenciais. Não, assim, é o que eu falei lá no começo. O produto ele tem que nascer pensado para esse tipo de operação. Né? E aí, agregado a isso, é você inserir no condomínio coisas pensando no hóspede. Né? Então não adianta você querer colocar uma piscina de borda infinita, porque 10% dos hóspedes vão utilizar. E aquilo é custo para o condomínio, para o investidor. Não adianta você querer colocar uma churrasqueira linda, maravilhosa, uma área gourmet e tal, porque o cara não vai fazer. Ele está lá de passagem em São Paulo, no turismo de business, né? Ou no final de semana que ele veio para São Paulo para visitar os parentes, ou para vir no show, ou para acompanhar, enfim, um passeio,
o turismo gastronômico, que é muito forte em São Paulo e tal, ele vai sair, ele não vai ficar ali. Então, acho que tem que ser pensado, toda essa área comum, esses diferenciais da área comum tem que ser pensados dessa maneira. E aí eu acho que é um grande diferencial nosso. Agregado a isso, acabamentos, né? Um produto que você faz no Jardins Itaim, na Vila Nova, ele tem que ter um acabamento bacana, um projeto de decoração bacana. Agora, recentemente, a Next está trazendo diversas parcerias, por exemplo, com a Ornari, que vem assinando os nossos empreendimentos. Então, tudo isso agrega valor, né? Eu acho que tudo tem que ser pensado. Não adianta você falar que você vai fazer um apartamento de estúdio, um dormitório para poder locar. Eu acho que você tem que pensar sempre no todo. Uhum. O que você está me dizendo também é que o foco de vocês é muito na rentabilidade, no final das contas, né? Com certeza. Porque você está olhando a divisão de custos. Uma coisa legal que eu estava vendo nos empreendimentos de vocês esses dias, muitos têm também essa questão de vocês terem unidades ali de lojas também para locação. Isso daí ajuda a bater custos ou não necessariamente? A loja é do investidor, né? Que comprou a loja, que muitas vezes fica dentro de casa. Mas o mais importante é o que fazer na loja. A atividade que vai estar ali no térreo do prédio tem que ter sinergia. Então tem que ser um restaurante, um café, uma loja bacana, para os hóspedes poderem usufruir. Sim, não vai ser uma loja da Ortobon de colchões. Né? Exatamente. Acho que isso tem que ser muito pensado. Uhum. Legal. Tem que ter uma operação que tenha sinergia com o prédio, é isso aí. Uhum. E já falando de investimento, né? Poxa, fazer até a pergunta direto para o André, né? Vai. O que te fez, né? Sair de um investidor da unidade, né? Da unidade que você também, como empresário, você tem outros investimentos e aí você investia no mercado imobiliário, tinha unidade, tinha rentabilidade com isso, e se tornar um sócio da incorporadora. Então, eu tenho, bom, quem me conhece sabe que eu tenho gráfica a vida inteira, há mais de 20 anos, continuo tendo, mas eu sempre gostei muito do mercado imobiliário. Então, eu já construí, eu sempre investi no mercado imobiliário. E aí, ao longo desse tempo aí, conheci diversas incorporadoras, né? Então, aí chegou um determinado momento que a gente se afinou muito ali. Eu fiz vários investimentos. Com a Next, acho que eu estou desde o 01 lá, que na unidade Jacques Félix, lá, que foi o primeiro prédio que a Next fez. E a gente criou muita proximidade. E assim, não é... Acho que eu sou suspeito a falar, né? Porque quem é o investidor e entra de sócio é até suspeito a falar, mas é uma das incorporadoras que mais entrega resultado mesmo, de valorização, de rentabilidade de aluguel. E por acreditar no modelo também, né? Acredito muito provavelmente. Acreditar tanto no modelo que veio para dentro do negócio. Esse modelo de cuidar da jornada é muito... Isso traz muito valor mesmo. Resolve um problema. É isso. O Carola falou, você tem uma batata quente na mão lá. Eu estou cheio de unidades aqui, o que eu vou fazer? Não se preocupe. Uhum. Investe e vai buscar a rentabilidade mensal e a valorização do imóvel. É isso. Sim. E, poxa, a gente vê tem muita perfumaria também, né? Tem muita espuma, como toda a onda, né? Toda a tendência, assim, começa a surgir várias espumas, coisas que não necessariamente trazem resultado para o investidor ou para quem está se hospedando, assim. E o legal que eu vejo é que vocês são algo muito enxuto, né? Assim, enxuto, assim, focado realmente de uma forma muito objetiva. Põe uma incorporadora que você faz empreendimentos assim, voltados para esse mercado, voltado para esse perfil de cliente, que está muito preocupado ali realmente com a rentabilidade e com a experiência mesmo do cliente, sem ficar colocando muitas coisas que vão ter hype, mas que não necessariamente vai tocar realmente no objetivo do cliente final, né? Tem mais uma pergunta aqui da Regina Santos, acabou de mandar. Na locação de short stay, qual o percentual previsto para a gestão? Isso é um valor padrão de mercado? Varia de operadora para operadora? Qual que é a média desse mercado? E a Mariana pergunta se a manutenção do imóvel, né, na locação, a manutenção desse imóvel deve ser considerada na rentabilidade, os custos de manutenção que a pessoa vai ter. Mas sim, responde a primeiro com relação a percentual. Assim, a gestão varia de empresa para empresa, tá? Basicamente, tem empresas que cobram sobre a receita bruta, tem empresas que cobram sobre o resultado, que na nossa opinião é mais fair, mais justo, que é o que a Viva faz, tá?
variando no primeiro caso de 15% a 20%, no segundo caso de 10% a 15%. A manutenção sim é prevista, sempre prevista, né? Aí, mais uma vez, perfil de empresa. Tem empresa que cobra um percentualzinho e faz um fundo de reserva para manutenção, e tem empresas que cobram de fato a manutenção de que acontece ali no dia a dia. Não cobra nada, nenhuma taxa de manutenção, mas precisa trocar uma lâmpada, ela vai mandar no relatório. Precisa trocar a lâmpada para esse tipo para o seu apartamento, né? Hoje em dia, a maior plataforma, o Airbnb, por exemplo, tem o seguro. Então, isso dá também uma tranquilidade para o investidor. Se o cara quebrar a geladeira, tem o seguro do Airbnb ali para ser acionado e pagar. Então, assim, depende de empresa para empresa. Cada um tem a sua filosofia, a sua... Mas a gente entende que o modelo mais justo, mas é isso, é um modelo de participar do resultado, né? Porque quando você cobra do bruto, você não está focando no resultado. Agora, quando você traz para o resultado, é diferente. É o verdadeiro ganha-ganha. Sim. Eu tenho que ter uma boa taxa de ocupação, um valor de área média bom e cuidar bem da gestão, porque senão eu sou sócio, né? A operadora praticamente ela é sócia na operação, é isso aí. Uhum. Show de bola. A gente vê até nessa parte da manutenção uma coisa interessante, complementando aqui só. De novo, sem dor de cabeça, né, para o investidor. Então, o objetivo realmente é não dar dor de cabeça para o investidor, e porque há esse cuidado. Mas também é bom frisar assim, que já me perguntaram: poxa, mas no short stay o cara, por não ter vínculo ali, ele não destrói a unidade? A manutenção não é muito pior do que a manutenção num imóvel de maior tempo de locação? Sim, tem toda a razão. Como você tem uma rotatividade maior, você sempre vai ter o cara que é mais esculachadão, né? Que não está preocupado com nada, como tem muitas vezes as pessoas que também zelam pelo patrimônio. Na maioria das vezes tem uma manutenção um pouco maior? Até tem, mas a receita ela cobre essa manutenção. Então... E quando você tem um giro maior, né, uma manutenção quando você faz uma manutenção preventiva, por exemplo, você não faz manutenção preventiva numa locação de 30 meses, né, 36 meses. No short stay você consegue ter muitas vezes essa manutenção preventiva. A camareira vai lá, vê se o ar-condicionado está funcionando, vê se a geladeira está funcionando, vê se a bacia está ok, não está vazando água, ver se tem algum vazamento no apartamento. E é no dia da saída, né, Carol? Não é daqui 3, 4 anos. Então, assim, e é problema para o operador, não é problema para o proprietário. Perfeito, é isso aí. Né? O operador que está junto com o proprietário, sim, como o André falou, recebendo no sucesso, no resultado. Né? E não só na receita, sim, bruta. Mas uma coisa também interessante é que, assim, a hora que a gente fala da longa duração, até fazendo um comparativo, a gente pode ter mais situações, eventos de manutenção. Mas aquela manutenção mais pesada que a gente tem na de longa duração é diferente, né? Porque você vai ter um evento talvez daqui 5 anos a manutenção. Cara, mas aí foi o cachorro que já arranhou todo o piso, a surpresa a porta que já aconteceu. Isso só acontece na longa duração. O cara que fazia festas na casa, aí você tem, sei lá, N problemas que podem acontecer, que deve ser um evento de manutenção muito maior. Por mais que você acontece mais eventos no short stay, né? O modelo tradicional acumula e no modelo short stay você tem que estar sempre em ordem, porque é a manutenção preventiva. Para você não ter surpresa lá na frente. Exato. É isso. E no final do dia está entrando na conta, porque está vindo no relatório, está entrando na conta da rentabilidade. Ele sabe que geralmente numa longa duração isso não está na conta da rentabilidade. Só vai vir o problema depois ali na frente quando você vai ter que reformar. Às vezes a bucha lá na frente é maior do que esperado. É isso aí. Tem mais uma pergunta legal aqui da Gabriela Pou. Ela fala assim: teria algum valor inicial para investir? E ela falou que está adorando também, pessoal. Legal, bacana. Gabi. Falando um pouquinho do perfil da Next, hoje você compra apartamento da Next a partir de 350, 400 mil reais. Já aconteceu de investidores se comporem ali em 2, 3 investidores comprarem uma unidade. Uhum. Então, assim, vai muito do bolso. Hoje em dia, você consegue ter uma flexibilidade muito grande
na aquisição de uma unidade com essa destinação, short stay e tal. Muitas pessoas usando o FGTS, inclusive. A gente tem observado muito isso. FGTS, agora com aumento de juros, carta de crédito, né? Consórcio. Né? São boas opções. E nessa compra, ele pode ter ou a unidade ou ele fica na SPE? Tem as duas modalidades? Sempre a unidade. Sempre a unidade. Sempre a ele unidade. vai ter sempre a matrícula no nome dele. Independente se ele comprar, obviamente, uma sociedade com participações ou no compromisso de venda e compra, ele escolhe a unidade que ele quer. Sim, a unidade fica com a matrícula no nome dele. Perfeitamente. Ele só Depois fica nesse entregue, formato da SPE para poder operar. Exatamente. E aí já sai lá com o lucro deduzido já, com o imposto deduzido. Na operação, quando você inicia a operação, você já tem a matrícula individualizada no seu nome. Né? Então, você faz ali um contrato de prestação de serviço com a operadora. Ponto. Então é super seguro para a pessoa que está entrando como o imóvel investimento. está no nome dela. Exato. Sempre vai estar no nome dela. Legal. Pessoal, a gente está andando para os finalmente aqui. Muito bom, assim. Rápido aí, né? Rápido, né? Uma horinha que voa. Se deixar, a gente fica aqui falando, mas muito tempo ainda, né? Muito assunto. Sempre bom falar de investimento, de retorno. E eu vejo que esse é um modelo que vem para ficar. A gente quer muito, né? A Vivalisto, assim, além da gente prover a gente acredita que o mercado imobiliário tem que ser muito mais ético, muito mais próspero e especializado, né? Isso vem de um processo de trazer informação. Mas a gente quer trazer informação não só por... O André brigou muito com o Carola, que estava num podcast segunda-feira também, falou que tá virando blogueiro e tudo mais. Né? Falar blogueiro já entrega a idade, né, André? Hoje em dia o pessoal não sabe mais o que é blog, né? Mas sim, hoje em dia tá na moda, vou gerar conteúdo. Não é só gerar conteúdo, né? Lógico. Informação hoje tá espalhada por aí, mas a gente tem muito esse objetivo de trazer informação de uma forma prática. O que eu faço com essa informação que eu tenho? Né? Então a gente quer muito poder trazer uma possibilidade para as imobiliárias realmente de ter um produto na mão e fazer muito mais negócio, porque a imobiliária ainda se encara muito como assim, poxa, eu alugo e vendo, ou eu estou ali atendendo aquele cliente, estou com um produto na mão, sou um vendedor, no final do dia o corretor cada vez mais ele é consultor daquele cliente dele. Exato. Ele precisa trazer opções, e por que não trazer uma opção de investimento, né? E o legal de poder falar, e quem está assistindo a gente, que esses imóveis hoje da Next, né? Você pode ter acesso, uma vez você está dentro da nossa rede, ter acesso a esses imóveis da Next e poder ter essas opções, né? Para poder entregar para o teu cliente uma opção de retorno, investimento seguro, sabe? Com uma operação ali já na mão que ele vai ter receita a partir do dia seguinte que ele compra o imóvel dele sem ter dor de cabeça e com todo esse apoio para te ajudar realmente a fazer cada vez mais negócios e multiplicar a sua comissão, né? Como eu te disse aqui no início. Poxa, imagina, você tem um cliente, era o título até da live, né? Você tem um cliente, ele botou algum dinheiro no bolso, ele vai fazer alguma coisa com aquele dinheiro. Por que não ofertar um produto para ele, né, que vai trazer retorno, vai trazer segurança e aí fazer de uma só comissão, você pode fazer 2, 3 comissões, 4 comissões, dependendo da quantidade de unidades que você vender. E você tem todo o suporte da Vivalisto na operação e até mesmo da Next nesse apoio. Pessoal, o que você tem para dizer aí nesse encerramento para quem está assistindo a gente? Agora eu vou deixar a sua. Queria agradecer todo mundo, a audiência, e é o que você falou, Edu, contar com o nosso apoio. A gente está aqui, vamos multiplicar essas comissões aí e contar com a gente. Obrigado por todo mundo. Primeiro, parabéns aí pelo tema, pelo podcast. Eu acho que é super importante até para ter essa troca de experiência, esclarecer muitas dúvidas, né, que os corretores têm. E acho que não é ser redundante, mas esse apoio para mim é o principal, né? A Vivalisto sabe como a Next trabalha, já tem esse DNA, e saber que a gente está aqui também para poder ajudar numa venda, numa visita, numa reunião, num call. O nosso objetivo é vender, né? É isso que a gente quer. A gente quer oferecer um melhor investimento para esse cara, como você falou, vendeu o imóvel, está com dinheiro, vai sempre lembrar da Next. A nossa intenção, a intenção da Vivalisto é fazer com que ele lembre da Next como a primeira opção de investimento. É isso aí, parabéns, obrigado aí pela audiência. Boa, obrigado. E fechando aqui então, se você é sócio de imobiliária ou corretor de imóveis, se você já está na rede da Vivalisto, na rede de parceiros Vivalisto, quer trabalhar com esse tipo de produto, chama a gente ali, chama teu gerente, chama teu especialista, que a gente vai apoiar você a colocar esse produto também em frente ao teu cliente e fazer mais negócio. Se você ainda não é,
Não perde tempo, entra lá no nosso site, no vivalisto.com.br, marca uma reunião, vem tomar um café com a gente, vem conhecer realmente como que a gente pode de verdade te ajudar a fazer cada vez mais e melhores negócios. Obrigado, pessoal.